Bem-vindo a mais um Momento Bancário em Debate. E hoje nós estamos aqui para falar do resultado da campanha salarial, fazer uma avaliação e também contamos aqui hoje com a presença do presidente da Contraf, Carlos Cordeiro, e a gente vai entender um pouco o funcionamento da campanha e vamos fazer aqui um balanço da campanha salarial. Eu sou a Juvândia Moreira, presidente do sindicato. Boa noite, Carlos. Boa noite, Juvândia. Boa noite a todos os bancários e bancárias que estão nos vendo agora. Muito bem. Então, a primeira coisa que nós vamos conversar aqui um pouco é como é que funciona a organização da campanha nacional. Para a gente entender melhor, eu acho que é importante, Carlão, falar um pouco para as pessoas quantos sindicatos estão envolvidos na campanha e como é que funciona o Comando Nacional dos Bancários. Quantas pessoas tem no comando, porque é o comando quem coordena esse processo nacionalmente, é o comando que participa das negociações. Então, explica um pouco para os bancários como é que funciona a Contraf, quantos sindicatos são e quem que é o Comando Nacional dos Bancários. Bom, nós temos hoje na Contraf aproximadamente 100 sindicatos de bancários filiados à Contraf e à CUT em todo o país. Somos 470 mil bancários, desses 470 mil, aproximadamente 420 mil bancários dentro da Contraf. Porém, nós temos outros sindicatos que não são filiados à Contraf. Então, por isso, nós constituímos o Comando Nacional dos Bancários, que compõe aí os 32 sindicatos e federações dentro do comando. Então, o Sindicato de São Paulo está presente, as federações estão presentes. Como é que funciona? Cada entidade, ou seja, cada sindicato, cada federação tem um voto no Comando Nacional. É uma entidade de articulação do movimento e ela define o calendário das negociações, define o calendário das conferências regionais, os temas da Conferência Nacional. Então, o Comando é quem organiza toda essa campanha vitoriosa que nós fizemos agora. É o Comando Nacional que coordena, é o Comando Nacional que toca este processo coordenado pela Contraf-CUT. Certo. Então, nós já entendemos aí como é que funciona a organização aí da campanha. Nós sabemos aqui na nossa base, fizemos todo um processo de consulta para saber o que o bancário estava pensando a respeito das reivindicações. Daí a gente fez a Assembleia, a Conferência Estadual, Nacional, fechamos a pauta, entregamos, começamos o processo de negociação e agora estamos encerrando a campanha com um acordo que nós estamos considerando que é um acordo histórico. O que é um acordo histórico? Se a gente olhar por várias formas de olhar, a gente vai ver que esse é um acordo histórico que vai marcar aqui a nossa categoria. Então, é o maior aumento real que a gente teve nos últimos anos. Eu estou aqui, vocês que viram a Folha Bancária hoje vão saber, a gente fez um comparativo, né, dos acordos nos últimos anos, do aumento real que a categoria teve, e vocês vão ver que, olha, em 2004 a gente teve aí um aumento real que foi entre 1,74 a 5,75. 5,75 era para quem estava no piso. Em 2005, a gente teve aí um aumento real de 0,94%. Em 2006, 0,63%. Em 2007, 1,13%. Em 2008, 2,66% a 0,93%. 2008, se vocês lembram, era de 8% a 10% de reajuste e 10% para quem ganhava até R$ 2.500. E acima disso, 8% de reajuste. Mas era uma inflação de 7,15%. Então, a gente tem que ver que a inflação era bem maior que a inflação desse ano. Em 2009, foi 1,5% de aumento real, ou seja, acima da inflação. O ano passado, a inflação foi de 4,44%, e esse ano a gente teve uma inflação de 4,29% e teve um aumento real de 3,08% para os salários no geral e um aumento real de 11,55% no piso. Ou seja, um reajuste de 7,5% para os salários, na FENABAN, no caso da regra da FENABAN, para quem ganha até R$ 5.250. Acima disso, um valor fixo que vai representando um aumento real menor conforme o salário é maior. E até o limite da inflação garantido aí para todo mundo. Agora, no piso, o piso teve um reajuste de 16,33%. Isso aí é o maior reajuste que o piso da categoria teve desde que foi instituído, piso nacional. Desde 92 que a gente tem acordo nacional e desde então é o maior reajuste que o piso da categoria já teve. É realmente um acordo histórico, né? Agora, o piso da categoria era muito baixo, a gente tinha dito isso, né? Nós tínhamos dito que estávamos na campanha
para ter um aumento real maior que o ano passado, nós tivemos. Nós estamos na campanha para ter um aumento no piso, nós tivemos um aumento tanto no piso geral da categoria, quanto no piso dos empregados do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal. A gente estava na campanha para aumentar os valores da PLR. Nós conseguimos subir aí o teto da parcela adicional. Nós entramos na campanha também para melhorar as condições de trabalho, para termos uma melhor condição de saúde para o trabalhador. E a gente está fechando esse acordo, e ele é histórico também por conta disso, porque a gente tem aí uma cláusula inédita que é um instrumento de combate ao assédio moral. Carlão, comenta um pouquinho aí os resultados da nossa campanha, o que o pessoal está, né, os sindicatos, qual a avaliação que os sindicatos estão fazendo, quem que aprovou, se tem algum sindicato que ainda não, que rejeitou o acordo, que ainda não terminou as assembleias, como é que está esse quadro nacional? Bom, primeiro a gente queria parabenizar todo o bancário e toda a bancária pela greve que nós fizemos, a maior greve dos últimos 20 anos. Foram mais de 8.200 agências fechadas em todo o país, agências de banco público e agências de banco privado. Ela foi maior já que a do ano passado, em 1.000 agências paralisadas. E nós tivemos ontem as assembleias e a grande maioria dos sindicatos aprovaram as propostas apresentadas tanto pela FENABAN, pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil. Hoje nós tivemos, agora há pouco, a assembleia ainda em Pernambuco, a Assembleia do Banco do Brasil, que já foi aprovado o acordo. Tivemos em Porto Alegre, tivemos no Rio de Janeiro, e essas assembleias, Jundiaí, na parte da manhã, todas essas assembleias aprovaram o acordo e amanhã, inclusive, nesses sindicatos já não tem mais greves. Então, a probabilidade é dos sindicatos que ainda não terminaram as suas assembleias, que é o sindicato agora da Paraíba e o sindicato do Ceará, que eles também aprovem, porque o nosso movimento é nacional, nós temos a Convenção Coletiva Nacional e nós temos uma cultura de seguir a maioria dos nossos sindicatos, né? Então, foi uma greve extremamente vitoriosa, né? Os bancários, as bancárias, os dirigentes sindicais têm elogiado muito, não só a greve forte que aconteceu em bancos públicos e em bancos privados, mas, acima de tudo, as conquistas que você, Juvândia, estava dizendo agora. Nós tivemos avanços importantes nas questões econômicas, né, na valorização do piso, na valorização do aumento real, na ampliação dos valores distribuídos da PLR e tivemos avanços nas questões sociais, questões importantes, como a questão da segurança bancária, que só neste ano, infelizmente, 18 pessoas foram assassinadas nas agências bancárias, que dá uma média de 2 mortes por mês. Então, os avanços que nós tivemos na segurança bancária, como a obrigatoriedade de se fazer boletim de ocorrência dos bancos, a obrigatoriedade agora de atendimento psicológico ou atendimento médico aos bancários vítimas desse processo, foram avanços importantes junto com o debate do assédio moral, que de cada 10 bancários, 8 bancários estavam reclamando do assédio moral e o principal instrumento desse assédio moral hoje são as metas abusivas. Então, é um acordo histórico, o melhor acordo também dos últimos 20 anos. Exatamente. Aqui em São Paulo, você estava falando da greve forte, aqui em São Paulo a gente teve aí um momento da greve, que mais de 37 mil bancários participando da greve e um número de trabalhadores de banco privado muito grande, sendo que a base aqui tem um maior número de bancários de banco privado do que de banco público. E neste exato dia que a gente estendeu a paralisação bastante, né, nos centros administrativos, com certeza desses 37 mil, 20 mil, 25 mil eram bancários de bancos privados. Então, isso aí fez uma diferença muito grande também, né? Foi fundamental essa participação do bancário de banco privado, porque era muito comum em anos anteriores a greve ocorrer somente ou muito mais forte em banco público. Como a FENABAN hoje ela é composta, quem manda ali são 6 bancos, é o Banco do Brasil, a Caixa, e depois são bancos públicos. Depois nós temos Itaú, Bradesco, HSBC e Santander. Era comum a greve ocorrer muito mais forte em bancos públicos. E desde o ano passado, especialmente esse ano, a greve foi muito forte em banco privado e foi determinante para a FENABAN se mexer e a gente ter hoje a melhor proposta dos últimos 20 anos. Então, essa participação dos bancários de bancos privados e essa unidade que a categoria tem junto com os bancos públicos, de fato, foi fundamental para essa nossa vitória. A gente costuma dizer, porque o bancário pergunta, será que vai fazer diferença se eu vou aderir ou não, se eu participo ou não participo? A gente costuma dizer que esse acordo não foi um acordo, foi um acordo conquistado, né? Tudo que nós conseguimos nessa campanha, né, foi conquistado a partir da greve dos trabalhadores e foi fundamental, como o Carlão está falando, a participação de todo mundo nessa greve. E, de fato, os bancários e bancárias estão de parabéns
porque no momento que foi preciso, né, mostrar a força da categoria, a unidade da categoria, estava lá todo mundo preparado e participando e ajudando a gente fazer um movimento forte. E as pessoas às vezes perguntam, né? Mas será que não dava para ter conseguido mais? Será que não deveria ter ficado mais tempo na greve? Eu acho que é importante a gente dialogar um pouquinho sobre isso para as pessoas entenderem que a gente teve uma greve forte, foi a maior dos últimos 20 anos, é verdade, mas a greve ela tem um momento que ela vai crescendo e depois desse momento os bancários já começam a avisar, olha, está chegando no meu limite, né? Nós vamos retornar, tinha um feriado, então as pessoas começavam a avisar isso para a gente. A gente teve vários problemas, né, em relação aos interditos proibitórios aí, em várias bases, que é um instrumento que os bancos utilizam até para coibir a greve dos bancários, que a gente tem que fazer uma ação aí muito forte para garantir o direito de greve dos trabalhadores e acabar com esse instrumento, com o uso desse instrumento, que é um uso indevido hoje. Eu acho que é bom a gente... O que você vê desse processo? Como é que você... O que você diria aí para o bancário e bancária que está nos ouvindo? Olha, primeiro que este processo que nós fizemos é um processo que envolve mais de 140 sindicatos. Então, quando ele começa, primeiro nas assembleias que vai tirar delegados para participar das conferências regionais, depois a conferência nacional, a estratégia que nós desenhamos, que é de uma mesa única com todos os temas colocados e com negociações concomitantes com os bancos públicos. Então, nós temos cidades como o Nordeste, por exemplo, que a maioria de bancários são de bancos públicos. Você tem aqui na região Sudeste, a maioria dos bancários são bancários de banco privado. Então, é muito importante a unidade da categoria, inclusive de calibrar um pouco as expectativas, porque a maior riqueza que essa categoria tem é a convenção coletiva de trabalho, ou seja, os direitos que os bancários têm aqui em São Paulo é o mesmo direito que os bancários têm em Pernambuco, na Bahia, no Rio Grande do Sul, independente do banco, né? Então, essa unidade da categoria ela é determinante para que o processo seja um processo vitorioso. Então, tem um momento correto de entrar na greve, tem um momento correto de ampliar a greve e tem um momento que é o momento de sair, né? E nós estávamos com 8.200 agências. E nós vimos que, neste momento, estava começando a diminuir um pouco o número de agências paralisadas. Então, foi o melhor momento que nós tivemos para fazer esse acordo, né? Então, o quanto é importante essa unidade nacional, a unidade dos sindicatos, a unidade de bancários de bancos públicos, de bancos privados. E nós vemos do outro lado a FENABAN querendo quebrar essa unidade, né, fazendo com que alguns bancos não entrassem em greve, dividindo a categoria, né? Então, essa unidade da categoria é fundamental e ela irrita o banqueiro, né? E os bancários em nenhum momento abriram mão dessa unidade. Há muito tempo que nós não entrávamos todos juntos na greve e há muito tempo que nós não saíamos todos juntos da greve. Então, hoje, nós só temos o Banco da Amazônia praticamente em greve, né, porque ainda a proposta que foi feita lá é uma proposta inferior ao que a FENABAN fez, por exemplo, na questão da participação nos lucros, eles estão com um limite de 6,25. Então, enquanto não cumprir a FENABAN neste banco, lá também os bancários continuarão em greve, né? E os bancos tentaram, por todos os meios, impedir que os bancários fizessem greve. Então, essa questão do interdito proibitório, dos telefonemas aos bancários para chegar de madrugada, essa questão dos helicópteros, que foi muito forte aqui em São Paulo, em Curitiba, né? Então, são mecanismos que os bancos têm de impedir a nossa greve. Inclusive, tem sindicatos com a conta corrente do sindicato bloqueada, né, por conta das ações de interditos proibitórios, que é uma forma que o banco está tentando utilizar de diminuir o movimento, né? Enfim, pressionar o movimento para ver se diminuía a greve. Então, foi importante que os bancários e as bancárias participaram disso, mas é como o Carlos disse, tem a hora da gente entrar na greve e é fundamental ter todo mundo entrado na mesma data, não um sindicato começa a greve antes, outro começa a greve depois. E também é fundamental saber o momento de sair da greve, de fechar a campanha no alto, porque depois se a greve começa a diminuir, e diminui demais, a gente vai fechar a campanha mais enfraquecidos e, obviamente, com resultado menor. Então, a gente também tem que saber o momento de entrar e o momento de sair da greve e fazer isso no tempo certo é fundamental. Eu acho que uma das coisas que a gente está vendo aqui nessa campanha esse ano, que é realmente essa unidade aí entre todos os sindicatos, sabendo o momento de entrar e de sair da greve, né? E nós estamos chegando aqui ao final do primeiro bloco. Queria agradecer aqui a presença do Carlan, que é o presidente da nossa confederação. Deixa eu ver aqui que tem chegando uma pergunta. Está perguntando aqui se é verdade que o Banco do Brasil
o acordo do Banco do Brasil somente será assinado após todos os sindicatos aprovarem as propostas. Se sim, quando receberemos nossos aumentos e PLR, nesse caso? Essa pergunta, inclusive, acho que vale não só para o Banco do Brasil. Como nossa organização é nacional e a gente tem os vários sindicatos participando, é bom a gente ver a data. Os bancários estão perguntando aqui para a gente qual que é a data da assinatura desse acordo, quando é que nós vamos assinar, já tem data marcada. O Carlão, então se você estava me dizendo que só falta alguns sindicatos fazerem, mais 2 sindicatos vão fazer assembleia hoje, provavelmente vão aprovar o acordo. Então isso quer dizer que já está aprovado pela maioria, que a gente já pode assinar, certo? Então eu queria inclusive que você comentasse um pouco sobre isso e já fizesse aqui suas considerações finais. Ok, então primeiro que o acordo será assinado no início da semana que vem, o acordo será assinado com a FENABAN. Uma vez o acordo assinado, a FENABAN os bancos terão 10 dias para pagar a PLR aos bancários, as diferenças salariais virão na próxima folha e as questões do Banco do Brasil, como a PLR ou da Caixa, eles serão também assinados um acordo à parte e em até 10 dias, eu acho que inclusive em menos disso, talvez em até 3 dias depois de assinados os acordos de PLR com a Caixa, com o Banco do Brasil, os bancários já poderão receber esses recursos referentes à PLR. Eu queria fazer aqui 2 agradecimentos, um primeiro aos bancários que estão nos assistindo e parabenizá-los mais uma vez pela participação na nossa greve, e segundo, parabenizar a Juvândia, que coordenou pela primeira vez junto conosco lá na Contraf todo esse processo, uma estreia muito boa, uma estreia que colocamos não só os bancários com a maior greve da história, mas também com o maior acordo que nós tivemos nos últimos 20 anos. E acho que você, Juvândia, teve um papel fundamental nessa nossa vitória. Obrigado. Certo, Carlão. Também gostaria de parabenizá-lo pela condição, pela coordenação nacional desse processo da nossa campanha salarial. Dizer que realmente a gente conseguiu esse acordo histórico, primeiro pela mobilização da categoria e também pela nossa organização. Todo mundo entrar no mesmo momento, ter um calendário bem coeso, está todo mundo saindo junto. Isso é fundamental para a gente fazer uma boa campanha. O bancário está perguntando aqui quando é que paga a PLR. A PLR paga após 10 dias corridos, até 10 dias corridos após a assinatura do acordo. Então, se a gente assina a semana que vem, não tem data marcada ainda, porque a gente está fazendo a leitura, os advogados estão acompanhando, aí a gente está vendo a leitura de todas as cláusulas, inclusive das cláusulas novas, da redação do assédio moral, da redação do auxílio creche babá, e as pessoas perguntam como é que fica o auxílio creche babá. No caso do auxílio creche babá, por conta da mudança na legislação, esse valor que era pago em 83 meses vai ser condensado em até 71 meses. É isso, mas não pode ter prejuízo individual. Ninguém vai ter redução do direito, ou seja, daquele valor que ele tinha para receber. Ele só vai ser antecipado, condensado, conforme uma regra de transição que vai haver. Ninguém vai perder e nem quem entrar na categoria. Quem estiver adquirindo esse direito, tiver um filho no próximo ano e tiver direito do auxílio creche babá, também não vai perder, vai receber esse valor condensado em 71 meses. E tem mais um bancário aqui perguntando, está com uma dúvida em relação ao reajuste, mais uma vez. 7,5% para quem ganha até R$ 5.250 para os bancários de bancos privados. Qual que é a nossa reivindicação? É que todos os bancos paguem para todo mundo, porque nós nunca reivindicamos um reajuste diferenciado assim. Foram os bancos que nós, no processo de negociação, até o último momento, reivindicando que eles tirassem esse teto, mas nós chegamos aí num limite e os bancos aumentaram o teto, mas não retiraram o teto. Nós vamos continuar cobrando, porque o Banco do Brasil e a Caixa retirou o teto na negociação. Entendemos que os bancos privados também têm que retirar esse teto, tem que pagar para todo mundo. Também, inclusive, vamos fazer essa cobrança aí dos bancos, certo? Para que o reajuste de 7,5% seja estendido para todo mundo. Então, se você ganha até 5.250, somado o salário base mais a sua gratificação de função, exceto o seu anuênio, para quem tem anuênio. Então, aí você tem esse reajuste. A partir daí, você tem um valor fixo de R$ 393. Então, essa é a sua conta. O bancário perguntou aqui, eu ganho R$ 1.200, que reajuste que eu vou ter? Se você ganha R$ 1.200, você vai aplicar 7,5% no seu salário. Este é o seu reajuste. Agora, o piso, 16,33, é quem está
no piso da categoria, quem está ganhando R$ 1.074, aí ele vai ter 16,33, ou seja, ele vai para R$ 1.250. Se eu ganho R$ 1.034, R$ 1.134, como é que vai ficar? Eu vou aplicar 7,5, eu vou ver, ficou menos de 1.250? Ficou, então eu vou ter que ganhar 1.250, ninguém pode ganhar menos que 1.250, certo? Então, agora vamos para o intervalo, vamos pedir a vinheta, que no próximo bloco nós vamos conversar sobre o acordo da Caixa Econômica Federal. Nós estamos de volta aqui com o Momento Bancário em Debate e agora nós vamos fazer um bloco e conversar um pouco a respeito da proposta da Caixa Econômica Federal, que foi aprovada nas assembleias ontem e que vai fazer parte do acordo aditivo dos empregados da Caixa. Eu estou aqui com a companheira Jaqueline é empregada da Caixa, também acompanha aí a Comissão dos Empregados, Comissão Nacional dos Empregados da Caixa. Boa noite, Jaqueline, obrigado pela presença. Boa noite, Vândia, boa noite a todos que estão nos vendo agora. Jaqueline, qual é a avaliação dos empregados da Caixa a respeito dessa proposta aprovada nas assembleias ontem? Como é que ficou? Pessoal, explica um pouco o que é a proposta, né? Nós temos alguns itens aí colocados. Na PLR a gente vê que tem um avanço, né? Nós conquistamos 4% a mais a ser distribuído para os empregados de forma linear. Então hoje a PLR da Caixa é a PLR da FENABAN, mais esses 4% linear. Além disso tem o delta, além disso tem um aumento no piso que chega a 12,74%. Explica um pouquinho para as pessoas, fala um pouco mais desse acordo, o que tem. Bom, a participação, lá do começo, né, os empregados participaram ativamente desde das primeiras discussões, né? Então, essa construção conjunta com a base de toda a nossa pauta de reivindicações foi super importante, porque é uma pauta colada com as reais necessidades e problemas dos empregados, né? Então, o amadurecimento dessa discussão ajuda muito quando a gente vai lá negociar com a empresa, que realmente são os problemas vivenciados nos locais.
A gente está ouvindo, né, de ontem para cá, de quando saiu a proposta, um sentimento de que a Caixa está reconhecendo o esforço do seu trabalhador na construção de um banco que é muito mais que um banco comercial, né? Eu queria ressaltar isso, que esses elementos da proposta, eles demonstraram justamente uma atenção da Caixa, um reconhecimento, uma valorização de quem realmente está lá na ponta, levando a cabo a execução das políticas públicas que a Caixa tem que tocar. Né? Nesse sentido... também, já aqui em especial, um reconhecimento desse esforço, dessa luta dos bancários, que é uma conquista da nossa luta, da nossa greve, né? Também uma conquista da nossa organização, da nossa unidade, da nossa greve, esses avanços que a gente conseguiu aqui, certo? Certo. A Caixa teve que reconhecer que a saída em greve do nosso pessoal, ela é por motivos de esgotamento, de insatisfação, né? Nos locais de trabalho existe uma sobrecarga de tarefas graças a esse aumento de serviços, de rede da Caixa. Então, justamente por isso, essa melhoria no nosso plano de cargos e salários é uma coisa perene, isso é muito importante, é uma valorização do piso inédita na nossa vida também, não só da categoria, mas também do bancário da Caixa. Esses 12,74 de aumento no piso são realmente muito significativos. Né? Outra coisa, a gente tinha um ingresso na Caixa, a gente entrava na primeira referência e passava pelo menos 2 anos esperando para mudar para a segunda referência. Esse também é um avanço. A gente passa agora, entrando na Caixa 90 dias com o menor salário, com um piso, né, de 1.600, depois de 90 dias, terminando o estágio probatório, a gente tem agora uma evolução na carreira para a segunda tabela, tanto na carreira administrativa quanto dos profissionais. Né? Inclusive tem uma pergunta aqui de um bancário da Caixa que ele diz o seguinte: gostaria de tirar uma dúvida. Entrei em março de 2009 na Caixa com referência 201. Né? Em março de 2011 eu iria para a referência 202, porque agora a conquista da greve é que você já vai, a partir de 1º de setembro, para a referência 202. Como houve o aumento de um delta por mérito, eu estarei agora com a referência 202. Em março de 2011, 2 anos de Caixa, eu irei para a referência 203. Ou começa a contar 2 anos a partir de quando ganhei a referência 202? Não, Isso é uma confusão. Realmente são muitos dados, né? A gente tem o seguinte, a gente tem uma progressão na carreira, né, que independente dessa proposta, a cada ano trabalhado, né, a cada 2 anos, cada 2 anos trabalhados, a gente progride 1 grau nessa tabela de referências, né? Isso a vida inteira. E nós conquistamos com o novo PCS, novo Plano de Cargos e Salários, a promoção por mérito, né, que nos permite, nesses anos intercalados, também progredir na carreira. Quer dizer, a cada ano nós temos possibilidade de progredir pelo menos uma referência. Né? O processo de promoção por merecimento desse ano, ele ficou muito travado, porque enquanto a gente lutava para arrancar da Caixa esse processo de avaliação e distribuição de deltas, a Caixa estava muito empenhada em construir o plano novo de funções gratificadas. Né? Nós cobramos isso da Caixa durante esse ano inteiro, né? E ela adiou essa discussão e no fechamento da campanha, né, como forma de compensar essa falta de promoção, ela concede um delta, ou seja, uma referência na carreira, retroativamente a janeiro deste ano, para todo mundo que tinha condições de ser promovido lá em 31 de dezembro. Tem uma pergunta que de um bancário está dizendo assim, o que é essa condição o que é chamados empregados promovíveis em 2009? Explica isso aí que o bancário não está entendendo. Bom, a gente tem regras, né, para promoção. Uma delas, por exemplo, é ter 180 dias de trabalho no banco em 31 de dezembro. Né? Então, em 2009, ele teria que ter 180 dias, pelo menos 180 dias como empregado da Caixa para poder ter direito, fazer jus àquela promoção por mérito. Isso. Então, quem vai receber o delta retroativo a 1º de janeiro de 2010, agora,
é somente quem tinha mais de 180 dias como empregado da Caixa em 2009. É isso que é o promovível. Isso, né? Bom, enfim, e alguns detalhes, não esteja respondendo a processo administrativo, são essas questões, né? Mas, em tese, tendo 180 dias e não tendo restrições, né, administrativas, estariam em condição de ser promovidos. E uma dúvida, Giuvândia, que a gente recebeu muitos questionamentos, se só seriam promovidos os empregados que estivessem nas novas tabelas do plano de cargos e salários. Certo. Não. Quem está naquela tabela antiga Todos. que não migrou também vai ser, vai ter o delta, né? Vai ter o direito. Ou seja, que tribos são essas dentro da Caixa? Quem está no PCS 2008, carreira administrativa, ou seja, o técnico bancário novo. Quem está no novo PCS da carreira profissional. Quem está no PCS antigo, os antigos escriturários, os antigos técnicos bancários e também a carreira de auxiliar de serviços gerais. Todos indistintamente, vão estar nessa regra de promoção. Certo. Então, vamos ver aqui, continuando a falar sobre a proposta aprovada aí pelos bancários da Caixa. Nós já falamos do piso, né, que agora é no mínimo 1.600 para quem tem até 90 dias. Depois de 90 dias de Caixa, ele vai para a referência 202 e passa a ganhar 1.637. Todo mundo que já estava na Caixa vai passar imediatamente para a referência 202, que vai ter o valor de R$ 1.637, que representa aí um reajuste de 12,74. Aí a gente falou da promoção por mérito. A promoção por mérito não estava no acordo do ano passado, né? Ela estava no acordo de 2008, não estava no acordo do ano passado, e a gente aqui está... a conquista dessa greve é que a Caixa vai pagar a promoção por mérito de janeiro, só que é retroativa, né? A de 2009, retroativa a 1º de janeiro, para todo mundo que está naquela condição lá, chamado promovíveis, que tinha que ter mais de 180 dias em 2009, e que estará garantido no acordo também a promoção por mérito de 2010, ou seja, que será paga até março de 2011, retroativa a 1º de janeiro de 2011, certo? Que é referente aí a esse ano, esse exercício, com as regras que estão sendo finalizadas, aí até dezembro no máximo, com a comissão de empresa e o pessoal que está destinado para discutir essa questão da promoção por mérito. A PLR, várias pessoas perguntando aqui como é que fica o valor individual. Na verdade, vamos compreender como é que funciona a PLR. Inclusive, os bancários perguntaram da PLR geral como é que funciona isso, se é pago em 2 vezes. Na verdade, a PLR funciona assim. A gente só vai saber o valor total da PLR quando sai o lucro, né, daquele exercício, do ano, né? Então, em cada banco, você tem que esperar o lucro anual para saber qual que é o valor exato da sua participação nos lucros e resultados. Porque a regra da FENABAN funciona assim. Tem uma regra básica e uma parcela adicional. A regra básica é 90% do salário mais R$ 1.100,80, que tem os tetos, né? Você vai pagando. Se você pagou 90% mais R$ 1.100,80, aí você gastou 4% do lucro da empresa, 4% do lucro. O que ela tem que fazer? Ela tem que ter uma majoração, vai aumentando até chegar a 5%, porque ela tem que gastar no mínimo 5% do lucro e no máximo 13% do lucro. Isso funciona já, desde o ano passado já era assim, mas desde os anos anteriores já era dessa forma. Então, eu fui lá, gastei 4% só, paguei a regra básica, não cheguei no 5%, vou majorando até chegar aos 5%. Ou 2,2 salários, que vier primeiro. Então, tem vários bancos, Bradesco, Itaú, Santander, vão pagar os tetos, ou seja, 2,2 salários mais R$ 2.400 de parcela adicional. Como é que vai funcionar na Caixa? A Caixa, ela vai pagar a regra básica, aí se gastou, se pagando a regra básica, gastou mais que 13%, ela vai ter um redutor. Isso funciona para todos os bancos, a SBC também está nessa condição. E ela vai pagar mais 2% do lucro líquido distribuído linearmente de parcela adicional. Só que agora tem mais 4% do lucro líquido distribuído linearmente também, entre os empregados, que é uma conquista dessa greve, certo? Então, assim, o ano passado ela gastou 15% do lucro no pagamento da PLR. Esse ano,
ela vai gastar até 19% do lucro líquido distribuído. Como é que vai ficar o valor individual anual, né? Lá na frente, a gente só vai saber quando tiver o lucro realizado, lucro líquido. Aí que a gente vai saber como é que fica exatamente a PLR de cada um. Né? Em todos os bancos é assim, mas a gente já tem projeções, a gente faz projeções, estimativas, que na verdade não dá para dizer exatamente quanto fica. Quanto que ela antecipa? Aí sim, cada banco sabe quanto que vai antecipar. Entendeu? Ela antecipa 60% da regra, na regra geral da FENABAN, se antecipa 60%. A Caixa tem uma forma um pouco diferente de fazer, mas de alguma maneira vai acabar sendo muito parecido com essa regra da FENABAN, na antecipação, que ela paga após a assinatura do acordo. Agora tem aqui, filho deficiente, tem na proposta da Caixa também tem, também está dialogando aqui, aumentando o valor que era R$ 150, que era pago para o bancário ou a bancária que tivesse filho deficiente, e agora vai para R$ 261,33. Aposentados, tem aqui uma pergunta sobre aposentados, vou deixar que a Jaqueline responda. Na isenção de tarifas, na adoção, tem aqui ampliação da idade da criança adotada na licença adoção, que é de 8 anos para 12 anos. Bom, então, muitas pessoas perguntam também, como é que fica aí as pendências do PFG, as nossas insatisfações em relação ao PSI e ao PFG? A gente tem que continuar cobrando da Caixa, porque não conseguimos resolver tudo na campanha salarial. Tem algumas questões, isonomia, por exemplo, tem bancário perguntando, e aí, o sindicato esqueceu a isonomia, vai continuar lutando, não vai? Entendeu? Então, assim, a gente não conseguiu resolver tudo nessa campanha salarial. Como não consegue resolver tudo em nenhuma campanha salarial, mas a gente conseguiu resolver várias coisas nessa campanha salarial. Mas nós temos muitas lutas ainda pela frente, que a gente não pode esquecer essas lutas, esquecer essas reivindicações. A gente tem que continuar colocando na nossa pauta, continuar cobrando a direção da empresa e vamos acompanhar para solucionar esses problemas, para melhorar a vida do trabalhador. Jaque, fala um pouquinho aí dessas questões e depois aproveita e faça suas considerações finais. Sim, Givândia, realmente é uma ilusão a gente achar, por mais forte que seja uma greve, né, que a gente consiga resolver todas as questões. Não saíram da pauta, né? Pode parecer para muitos, o sindicato abandonou, não é assim. Aposentados, nós temos uma questão muito importante que também é de isonomia, né? A gente não tem só necessidade de isonomia entre novos e antigos trabalhadores da Caixa. Existe uma questão também que é o ticket dos aposentados, que nós insistimos com a Caixa na mesa de negociação, que precisa restabelecer o pagamento do ticket para os aposentados ticket de alimentação, de maneira contínua, né? Um pagamento mensal. A Caixa, na negociação do ano passado, ela já fez uma proposta de uma indenização que a gente questiona, né? E é para só um segmento de aposentados. Então, precisamos avançar muito na recuperação de direitos dos aposentados. FUNCEF, nosso plano de previdência, também a gente tem questões importantes para resolver. Bancário novo está num plano, o REB, que também precisa ter a oportunidade de migrar para o novo plano da FUNCEF, que a gente conquistou lá atrás em 2006, né, para todos os empregados, e que os novos também têm que ter esse direito, quem está no plano REB. Né? A gente sabe que essa questão... Em relação a isso, já que só, desculpa te interromper, sim, mas também a Caixa faz uma discriminação com o pessoal do REG e Replan, sim, que a gente não concorda com isso, sempre coloca na pauta que é uma injustiça praticada com esses trabalhadores, mas nós vamos continuar essa luta também. É uma questão que não foi solucionada na campanha. Já há algum tempo a gente vem batendo nisso, cobrando da direção da Caixa que trate esses trabalhadores com igualdade e não com essa discriminação que ela faz, que respeite o direito, que, na nossa opinião, eles deveriam ter, né, assim como os demais trabalhadores. Sim. E no plano de funções gratificadas, né, a Caixa concordou, isso está em acordo, né, ela concorda em discutir com a gente questões do PFG, né, porque alguns setores saíram satisfeitos, mas a gente sabe que tem setores que estão insatisfeitos com razão,
né? E a Caixa aceita, sim, discutir isso na sequência na mesa de negociação permanente. O PSI, que é o nosso processo seletivo interno, também precisa melhorar e muito. Ele precisa ser mais justo, precisa ser mais transparente, né, e mais democrático. E a Caixa também finalmente concordou em discutir isso com a gente, e isso sacramenta-se no nosso acordo, né? Então a gente tem sim, campanha nacional termina, mas absolutamente não terminam as negociações com a Caixa. A questão de isonomia também, a gente vem discutindo entre nós no movimento, que é uma questão que não prejudica só os bancários da Caixa, nem do Banco do Brasil, né? Existe uma série de empresas estatais que sofreram com a mesma medida, né, do Banco Central lá atrás, do Banco Central não, minto, da CE, né, a comissão que controlava as estatais, né? Hoje é o DEST. Mas essa resolução atingiu, na questão de isonomia, não só a Caixa, nem só o Banco do Brasil. Nós temos 140 empresas estatais. Então, a gente discute de fazer, de maneira articulada com as estatais, né, uma discussão maior, mais ampla sobre a isonomia. A questão da jornada de trabalho também, né, deixou muito descontentamento quando a Caixa implantou um novo plano de funções gratificadas. Enfim, uma série de questões que não ficaram para negociação salarial do ano que vem, serão tratadas imediatamente depois de terminada a nossa campanha, retomada a mesa permanente. A gente sabe que no PFG a Caixa reduziu a jornada de alguns cargos em algumas áreas e fez isso. A proposta enfim, você podia aderir, claro, nem todo mundo não foi obrigado a aderir, mas com redução salarial. Nós sempre reivindicamos a redução da jornada sem redução salarial, deixar claro. Ela chegou a colocar uma proposta de indenização lá cogital indenização, lá na negociação de abril desse ano. Sim. Depois ela não tocou mais no assunto, retirou, quer dizer, e a gente tem cobrado também o posicionamento da Caixa em relação a isso. Isso também continuará no debate do PFG, certo, Jaqueline? Sim, com certeza. Com certeza. A Caixa, no momento, ela jogou esse ônus para os empregados. Isso a gente também não admite. E quem criou esse problema da jornada foi a Caixa. Tem um bancário perguntando aqui sobre o Delta. Ele diz o seguinte: o Delta acresce o valor do meu salário base, porém o valor do CTVA é diminuído na mesma proporção, de modo que a minha remuneração continue inalterada em relação ao que é acrescentado pelo Delta. Qual é a vantagem do Delta para os empregados comissionados à Caixa? Na verdade, se você perde a comissão, o Delta agregou um valor ao teu salário que você não perderá se para a Caixa tiver problema com a comissão, que também é outro problema, que no nosso ponto de vista é um problema, porque as pessoas não deveriam perder a comissão, né? Isso também é um problema. Jaque, agradeço sua presença. Você, bancário e bancária que mandou alguma questão que não foi resolvida, a gente manda e-mail, a gente responde aí, continua dialogando. Acho que você não falou nada da isonomia, né? Da isonomia. Falou da isonomia? O APA. O APA, o bancário está perguntando aqui sobre o APA, se vai ter correção do 7,5 em cima do APA também. Então, tem que ser corrigido, inclusive, porque essa é uma verba salarial, né? Todas as verbas de natureza salarial. O APA está incluído nisso, não tenha dúvida. Correção de 7,5% sobre todas as suas verbas de natureza salarial. Certo. Então, Jaqueline, muito obrigada pela presença. Obrigada. Nós vamos agora para o intervalo e voltaremos para conversar com os bancários e bancárias sobre o acordo dos bancários do Banco do Brasil.
Nós estamos de volta aqui com o Momento Bancário em Debate e a gente vai conversar agora com o companheiro Ernesto, que é funcionário do Banco do Brasil e diretor aqui do sindicato responsável pela imprensa. Essa folha bancária que sai é da secretaria aí do Ernesto, e a Raquel, que é funcionária hoje do Banco do Brasil, oriunda aí do Banco Nossa Caixa, que é secretária-geral aqui do sindicato. Boa noite, Ernesto. Boa noite, Raquel. Boa noite. Obrigado pela presença. Bom, então nós vamos conversar aqui um pouco sobre o acordo do Banco do Brasil, que foi aprovado aí na Assembleia ontem, aprovado também pela maioria dos bancários do Brasil. Como é que vocês avaliam um pouco desse acordo? Fala um pouco do que tem no acordo. A gente vê aqui na folha bancária, a gente viu, tem falado para vocês aí que o acordo do Banco do Brasil agregou para os bancários do Banco do Brasil o PCR. A gente vai ver o que é, como é que funciona, que é uma carreira de mérito, né? A gente vai conversar também um pouco sobre o piso do Banco do Brasil, que teve um aumento aí de 13% e refletindo em toda a curva aí do PCS. Boa noite, Ernesto. Fala um pouquinho aí, Ernesto, dessas propostas do Banco do Brasil que foram aprovadas. Como é que você está avaliando? Os bancários estão falando o quê? Boa noite, Juvândia. Bom dia a todos que nos assistem. Eu iniciaria dizendo que esse acordo ele contém avanços importantes para os funcionários do Banco do Brasil. Obviamente, nós sempre buscamos mais e os bancários merecem mais e a gente vai continuar lutando por buscar todas as nossas reivindicações na próxima campanha salarial. Esse acordo, o principal fator para os funcionários atualmente é, em primeiro lugar, o aumento do piso, que valoriza todo o nosso plano de carreira, porque é uma replicação desse aumento em todas as letras, em todas as funções dos funcionários que são escriturados do Banco do Brasil, mas também para os comissionados, porque para os comissionados, principalmente para os que recebem os salários menores, também haverá um percentual de aumento que vai além dos 7,5%, podendo chegar até 12%, 11%, dependendo da comissão que a pessoa exerce. Mas a nossa pauta não se resume apenas a questões econômicas. Um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje no Banco do Brasil é o assédio moral. Então, Juvândia, a questão de ampliar, né, a exigência de avaliações para descomissionamento de uma avaliação para 3 avaliações é uma grande conquista para os comissionados que vivem permanentemente sob a ameaça de perderem 40%, 50% do seu salário caso percam essa função. Além disso, também, nós avançamos em outras questões. Por exemplo, né, a Raquel vai falar sobre as questões dos colegas que são agora do Banco do Brasil, que vem na nossa Caixa, né? Então, todo esse acordo ele é muito positivo, mas vamos buscar mais porque a gente merece mais. Ok, muito bem, Ernesto. Ernesto, tem aqui uma pergunta que diz o seguinte, né? O valor de 1,47 referente à PLR do BB é sobre o salário novo ou o antigo? Neste valor já consta a parcela variável ou não? Sou do BB. O cálculo é feito da seguinte forma, assim como no último acordo, vai ser calculado ainda sobre o salário antigo. Além disso, esse 1,47, né, que seria 1,47 salários, já está incluído o módulo bônus, que você está chamando de variável. Então, é só pegar o seu salário no mês de agosto, multiplicar por esse 1,47, que dá exatamente o valor que você receberá caso a sua agência atinja os 400 pontos do acordo de trabalho, o ATB. Ok. Bom, tem uma outra pergunta aqui. O bancário aqui pede uma explicação, o nome dele é Clóvis, ele pede uma explicação sobre a aplicação do PCR e maneira de sua implantação. Acho que você estava falando um pouco sobre isso, né? Então, hoje, vamos ver se a gente entendeu. Hoje, os empregados do Banco do Brasil têm um PCS, né? Que tem lá referência de 1 até 12, certo? Ele vai começar, como o piso aumentou, vai começar com 1.600
e vai até 2.214,78. Era o que ele tinha antes, só essa referência, esse PCS. Aí ele vai agregar a isso o chamado PCR, o mérito, né? A promoção por mérito. Ele só tinha por antiguidade e agora ele vai ter também por mérito. Isso ajuda porque se ele perde a comissão, naquela mesma história da Caixa, se ele perde a comissão, ele vai ficar ao longo da carreira dele com um valor maior no salário dele, portanto menos vulnerável, menos flexível, né? Menos vulnerável à redução caso ele perca essa comissão. Então fala um pouquinho mais sobre isso que eu acho que o Clóvis está querendo entender. O plano de carreira e remuneração é importante porque, né, para os comissionados é fundamental, porque como a Giovana disse, se você perde a sua comissão, você muitas vezes cai de um salário de 4 mil, 3 mil, para um piso de R$ 1.600, por exemplo. Então, conforme você vai exercendo a função comissionada, você vai agregando uma parcela de valor ao seu salário base, que te protege no caso de descomissionamento. Mas não é só nessa situação que o plano de carreira é positivo. Tem uma outra questão, que ele também vai agregar salário real, aumentos reais também. Por exemplo, se nós pegarmos um atendente A de uma central de atendimento, quando ele tiver a promoção em breve, ele vai aumentar no salário dele 4,2%. Se nós pegarmos um assistente A, que pega uma grande quantidade de funcionários, na promoção que ele vai receber, também aumenta o salário bruto dele em 2,7%. Além do 7,5%, né? Além do 7,5%. Então, além do 7,5%, aumenta esses 2,7%. Exato. Então, também há a agregação de salário aos comissionados, não somente no salário base. Isso é muito positivo para os comissionados de menores salários. Então, na verdade, você está falando que o assistente, em vez de ter 7,5% de reajuste, com a correção da curva do PCS, ele vai ter aí um reajuste de 9,7%. Quase 10% de reajuste. Os 10% ele já tem, porque como o nosso piso salarial também influencia nos menores salários, se pegar só o piso mais o 7,5%, um assistente A ele vai ter 10,4% de salário, mais 2,7% na próxima promoção. Certo. Agora tem aqui uma pergunta, eu acho que vai até dialogar um pouco com isso que a gente está falando. Expliquem o PCS do bebê. Um funcionário da gerência média do bebê, há mais de 8 anos na função, terá quanto acrescido no salário? Não entendo como efetuar o cálculo, como fazer esse cálculo. No caso desse gerente de contas, né, ele tem pouco tempo de banco, então no caso dele ele vai ter só os 7,5%, né, com aumento real de 3%, mas será 7,5%. Como que é feito o cálculo? Sobre as verbas salariais de escriturário, vai incidir os 13%. Mas sobre o adicional de função que ele tem, né, o banco ele cria um monte de letrinhas, né, incide o 7,5% e tem um valor de referência. Então, esse colega vai ter 7,5%. Certo. Nesse caso, desse cargo em especial, vai ter o 7,5%. Isso também funciona assim no acordo geral da convenção coletiva. Teve 16,33% no piso. Tem gente que fala, por que a FENABAN teve 16,33% no piso e o bancário do Banco do Brasil teve 13% no piso? Na verdade, o piso da FENABAN era muito menor que o piso do Banco do Brasil. Era 1.074, os empregados do Banco do Brasil tinham um piso de 1.416. Os dois eram baixos, são pisos baixos, né? E precisavam aumentar, e eu acho que a gente tem que continuar na luta para aumentar ainda mais esses salários, mas a gente teve um avanço grande. Então, o piso da FENABAN foi para R$ 1.250, o piso do bebê foi para R$ 1.600. Então, assim, obviamente, o que a gente quer é ter um piso maior para todo mundo, né? E a gente vai continuar nessa luta. Agora, os bancários do Banco do Brasil tiveram, na verdade, então, um piso maior ainda, né? E que a gente tem, na minha opinião, ainda tem que continuar na luta para aumentar. E tem aqui, dialogando um pouco com essa gerência média, o Banco do Brasil estava devendo apresentar o PCS, ficou no acordo passado, né? Isso aí foi, na minha opinião, um ponto muito ruim por parte da direção do banco, não ter cumprido com esse acordo, que a gente tem que cobrar. Eles estão dizendo que a partir de janeiro que estão contratando uma consultoria especializada e vão fazer ainda alguns ajustes no PCS, mudanças no PCS, porque a gerência média do Banco do Brasil, a gente vê que tem um salário defasado, essa gerência de contas tem um salário realmente, quando a gente olha para o mercado, que precisa ser mudado, precisa ter um aumento maior, certo, Ernesto? Certo, perfeito. Realmente, esse é o ponto negativo da postura do Banco do Brasil na negociação, que não apresentou uma proposta. Então, nós vamos ter que continuar mobilizados, né?
inclusive para continuar também o combate ao assédio moral e outras questões. Então, eu peço que os funcionários se referenciem na sua entidade, procurem o sindicato, porque é o funcionário organizado que conquista. O sindicato organiza, mas quem conquista é o funcionário, né? Certo. Então, o Ernesto falou aqui um pouco dessa questão do descomissionamento. O sindicato não defende descomissionamento de nenhum funcionário. A gente acha um absurdo o empregado ser descomissionado, né? E muitas vezes ele está lá na função há bastante tempo, sempre desempenhou bem seu papel e por algum motivo, critério que o empregado nem tem acesso, muitas vezes ele acaba perdendo a função, né? Agora, é verdade que é um avanço que a gente conquistou nessa campanha, porque a gente tira essa pressão, mais ou menos tira a faca do pescoço do empregado, do funcionário, porque ele tinha uma avaliação de desempenho, ele já podia perder a sua comissão, perder a sua função, e a gente ampliou isso para 3 ciclos, que dá 1 ano e meio, e se o empregado estiver sendo injustiçado, tem que procurar o sindicato nesse período para que a gente possa atuar para impedir, inclusive, que essa injustiça seja efetivada e que ele perca essa comissão. Entendeu? Então, na verdade, nós conseguimos avançar porque a gente ganha tempo aí para continuar lutando para que essas injustiças, essa pressão toda seja, enfim, que se acabe essa pressão toda no ambiente de trabalho. E essa politicagem que se faz no ambiente de trabalho, muitas vezes tirando a função de um para dar para uma outra pessoa, né, só para punir alguém que fez greve, só para punir alguém que não, né, enfim, que não faz aí o gosto daquele gestor, né, que não caiu nas graças daquele gestor. Então isso aí é uma coisa ruim numa instituição. Acho que tinha que acabar em todas as empresas essa forma subjetiva de você promover o empregado, tirar a comissão de empregado, né? E isso é uma oportunidade que a gente tem de continuar na luta para melhorar isso no PCS e no PCC. Correto, Ernesto? Correto, é perfeito. Agora me diz uma coisa, tem uma pergunta aqui, ó. Não vi nada sobre isso ainda, mas os bancários do Banco do Brasil terão 5 dias de abono para 2011? É importante lembrar que esses 5 dias de abono era um direito que foi retirado em 1997. Acabaram com uma série de outros direitos naquele ano também. E nós ficamos sem esses direitos de 98 até 2002. Em 2003, nós recuperamos 5 dias de abono. E, gradualmente, a gente foi recuperando alguns programas também de assistência social, fomos buscando a isonomia gradualmente. Hoje, esses 5 dias de abono estão garantidos já nesse acordo. Ele vai poder também acumular ou vender esses abonos. E falta agora, para a isonomia plena, itens que são a licença-prêmio e a questão também de férias, né? Umas férias diferenciadas quando se faz 20 anos de banco. Então, a luta continua, como o pessoal sempre fala, né? Mas a gente avançou muito nas pautas e recuperamos coisas que foram tiradas no governo, pelo governo de 94 até 2002. Foi um período muito difícil, onde até a privatização estava colocada. Foi um momento de muita resistência contra a privatização. Muito bem. Bom, então assim, agora a gente vai conversar um pouco com a Raquel. Raquel, boa noite. Fala um pouquinho aí sobre esses 2 itens que a gente avançou em relação, nesse acordo, para os empregados que são oriundos do Banco Nossa Caixa, que é a gratificação variável, como é que funciona. São 5, a gente conseguiu aí 5 anos, a última negociação eles tinham colocado 3 anos, 3 anos. né? Queriam indenizar e pagar só referente a 3 anos, a gente conseguiu ampliar isso na greve para 5 anos. Também tem aí o fim do VCPI, porque o VCPI era uma verba do salário que o Banco do Brasil destacou e congelou, né, no PCS. Como é que, explica um pouquinho isso, como é que você avalia? Ok, Giovândia, boa noite a todos os companheiros e companheiras que nos assistem. Quero parabenizá-los pela participação da campanha, que eu tenho certeza que você participou. Bom, na verdade, na incorporação, conseguimos conquistar várias coisas desde o início. O emprego e a comissão de todos os comissionados nas agências e, inclusive, uma estrutura de comissionados para quem era originário da administração e também do CPD. Uma carreira própria, inclusive, na área do CPD. Esses 2 itens eram 2 itens que faltavam, mas ainda faltam 2. Desses 2, a gratificação variável era, na verdade, uma licença-prêmio que, na época do FHC, em 94, também tentou vender a nossa caixa. E lá nós transformamos em gratificação variável. E essa gratificação variável nós conquistamos agora, na verdade, assim, o Banco do Brasil queria retirar, era um benefício nosso, e a gente achou que tinha que ser indenizado por isso.
E nessa indenização veio então a proposta de fato, você tem razão, ofereceram 3, há uns 8, 9 meses que a gente discute a quantia e chegamos hoje a bom termo, gostaríamos até que fosse mais, mas conquistamos os 5 anos, que corresponde, na verdade, 54 milhões que deve ser distribuído a todos os trabalhadores oriundos da nossa Caixa, que o benefício era distribuído para todos, que será dividido, metade será distribuído linearmente e a outra metade precisa ser calculado em cima do salário de cada um, do montante dessas pessoas, ou seja, será descoberta aí uma porcentagem de quanto será distribuído para todos. E esse deverá ser pago depois da assinatura do acordo. A gente precisa agora só verificar quando é que termina e quando é que a gente vai assinar. VCPI. VCPI, assim, o nosso salário base, o Banco do Brasil é VP. E o nosso salário base era maior do que o do Banco do Brasil. Boa parte era maior. E essa diferença o Banco do Brasil colocou como VCPI, de incorporados, ou seja, vantagem de caráter pessoal de incorporados. Essa diferença, o Banco do Brasil não queria praticar os 3% do plano de cargos e salários do BB e nos deixaria, na verdade, com o tempo, achataria o salário fixo do trabalhador da nossa Caixa. E nós conquistamos agora, também nessa campanha, nessa greve, conquistamos que o banco pratique esses 3%. E quando é que deverá ser isso? Quem, na verdade, assumiu o PCS do Banco do Brasil, os funcionários que decidiram isso, foi em dezembro. Então, dezembro de 2011, que são os primeiros 2 anos, ele deverá receber o seu primeiro 3%. Certo. Raquel, tem um bancário aqui, o Joel, está perguntando o seguinte, olha, ele é oriundo aí da nossa Caixa, hoje funcionário do Banco do Brasil, e ele quer saber qual será o valor de indenização referente à gratificação variável. Como eu falei, 54 milhões. Tá? Isso aí vai ser distribuído entre os funcionários. Exatamente. Como é que a pessoa calcula o valor individual dela? Ela não tem como calcular. Por quê? O banco vai divulgar em breve, né? Vai divulgar, porque ele tem que dividir pela quantidade de pessoas e pela quantidade de salário que essas pessoas recebem. Então, nós não temos assim de antemão, porque não sabemos quantas pessoas ainda então, vai ter que ver permaneceram quantas pessoas oriundas da nossa Caixa estão no Banco do Brasil. Isso. E aí vai fazer uma divisão que também tem uma parte fixa e uma parte proporcional ao salário. Exatamente. Então, é por conta disso que ainda não se sabe, e correspondente a 5 anos. Exatamente. Certo? Então, ainda tem que ver quanto que vai ficar esse valor individual. Vai ser pago depois que a gente assinar o acordo, a gente vai divulgar todas essas datas, a gente está procurando os bancos para marcar, está esperando finalizar as assembleias. A FENABAN a gente deve assinar a semana que vem, na segunda ou terça-feira. Nós estamos já acompanhando a redação de cada cláusula. Tem cláusulas novas que você precisa elaborar essa redação, prestar muita atenção em como é que fica a redação, para não dar problema depois no exercício daquele direito e daquilo exatamente que foi negociado. Vamos ver aqui uma outra pergunta. Tem várias perguntas aqui dos bancários da nossa Caixa. Os mesmos benefícios quanto ao novo plano de carreira de mérito. Ele quer saber o seguinte: os bancários terão os mesmos benefícios quanto ao novo plano de carreira de mérito? Conta o tempo de nossa Caixa? Vocês podem dar exemplos? Lembrando que a carreira de mérito vai retroagir para contar esse tempo até 2006. Né? Sim. Vamos lá. Então, olha, esse caso é diferente. Nós não teremos essa condição. Na verdade, o carreira de mérito conta o tempo que o funcionário do Banco do Brasil exerce uma função X lá na comissionada. O Banco Nossa Caixa tinha uma estrutura de comissão completamente diferente, não tem como contar. Inclusive, o bancário está perguntando... Mas no futuro ele vai receber, porque vai contar o tempo dele. Ele está perguntando aqui também se ele está dizendo o seguinte, que vários assistentes do Banco do Brasil, que eram da nossa Caixa, está no teto do cargo de Banco do Brasil. Se estiver no teto da carreira de mérito também, aí você chegou ao teto, né? Tanto no PCS quanto... no PCR, tem lá os tetos, que a gente até publicou isso na Folha Bancária. Se você tiver o teto, não tem como ultrapassar esse teto, certo? Certo, Ernesto? Na verdade, eu acho que ele é assim. Qual é a lógica do meritocracia? Eu vou tentando incorporar parte daquilo que a comissão me oferece para eu não ser, de repente, eu perco a comissão e perco, certo?
Então, na verdade, dependendo da função que ele vai estar, a tendência é ele incorporar isso aqui. Então, o pessoal da nossa Caixa, da antiga nossa Caixa, eles só vão observar isso depois de completar um período de 1.095 pontos. Sim, então, ou seja, claro, daqui 3 anos. Então, ele vai ter contagem só daqui para frente. Os pontos, só daqui para frente. Enfim, tem toda uma regra para contar esses pontos, são 1.095 pontos. Tem uma regra lá, dependendo da comissão que você está assumindo, o que você vier assumir, né, o que você assumiu, se você já era bancário do Banco do Brasil até 2006, e a gente vai continuar lutando para que retroaja o tempo todo, todo o tempo da carreira do bancário, porque, na verdade, o justo, na minha opinião e na nossa opinião aqui do sindicato, é que ele retroagisse por todo o período da vida funcional do bancário, não só até 2006. Nós vamos continuar nessa luta para que realmente esse seja o critério adotado daqui para frente. Tem aqui uma outra pergunta, que ele é funcionário do Banco Nossa Caixa e esteve lá na Assembleia, conversando com o funcionário do BB, ela me disse que o tal bônus da PLR, o ATB, só é pago para gerentes. Isso procede? Quer dizer, todos ralam para cumprir as metas e só os gerentes ganham? O Luiz Henrique está perguntando isso. Na verdade, assim, acima, na verdade, quem recebe são dos assistentes para cima. Quem, na verdade, não recebe é o escriturário e o caixa. Escriturário todos os outros valor, recebem. A gente até divulgou qual vai ser o valor do escriturário, qual vai ser o valor do caixa, né, e qual é o múltiplo de salário dos demais cargos. Então, essa pessoa vai receber. Correto. Bom, o VCPI já falou. Eu acho que nós respondemos aqui as principais perguntas. Assistência médica. Assim, os bancários da nossa Caixa estão perguntando como é que fica a assistência médica e o plano de previdência complementar. A CACI e a Previ. Quando é que está negociado nesse acordo? Nós ainda não conseguimos avançar nesse ponto, mas vamos continuar discutindo? Obviamente, vamos continuar cobrando e discutindo do banco, porque o banco incorporou, ele comprou lá o Banco Nossa Caixa. Né? Ele leva todas as responsabilidades em relação ao corpo de funcionário. Né? Ele tem, portanto, que garantir assistência médica, a previdência complementar, que esse que é o justo. No caso aqui dos bancários da nossa Caixa, oriundos da nossa Caixa, mas oriundos do BESC, oriundos, enfim, de qualquer banco que você incorpora, você assume toda a responsabilidade sobre o corpo funcionário. Isso que é o justo. Isso não está resolvido ainda nessa campanha, mas nós vamos continuar conversando sobre isso para que seja resolvido, porque é um assunto extremamente importante. São 2 temas extremamente importantes para o trabalhador. Tem 2 informações aí sobre isso que eu gostaria de dar. A questão da assistência médica. Economus Plus, ela está em plena ação, ou seja, está ativo. O que existe é que os médicos na CACI, a CACI paga um pouco mais. Então, na verdade, o médico está escolhendo sair. Ou, de forma irresponsável, abrindo mão do atendimento aos funcionários da extinta Nossa Caixa. Portanto, na verdade, é preciso que se denuncie, é preciso que traga para nós essa informação para que a gente possa denunciar esse médico. E tem uma série de itens ainda da própria assistência médica do Banco Nossa Caixa que o Banco do Brasil está levantando. São 7 grupos diferentes na assistência médica. E, além do que, tem a questão do BESC, que tem uma assistência médica um pouco diferente. E o Banco do Brasil, na verdade, está querendo avaliar e calcular todas as diferentes assistências médicas que tem nesses grupos todos para poder trazer todo mundo para dentro da CACI. E não é uma coisa simples, é um grupo muito grande, ok? Então, gente, nós estamos aqui encerrando aqui o nosso programa. Eu queria agradecer aqui a presença do Ernesto e da Raquel. Boa noite aos 2. Obrigada aí por responder as perguntas dos bancários, pelo debate que a gente fez aqui. Dizer também, tem um e-mail que nós recebemos aqui, que é do companheiro Rocha, da Federação dos Bancários do Rio Grande do Sul. Boa noite, Rocha, obrigado pelo e-mail. O Rocha está parabenizando aqui os companheiros e companheiras do Banrisul aqui de São Paulo, que participaram também da greve, ajudando a fazer aí a luta. Obrigada aí, Rocha, pela saudação feita para os trabalhadores aqui do Banrisul. Bom, gente, nós, mais uma vez nós fechamos um acordo histórico. Histórico porque é o maior aumento real que a gente teve nos últimos anos. Você pode olhar aí na folha bancária o quadro comparativo dos reajustes. Histórico porque foi a maior greve que a gente fez nos últimos 20 anos, com a participação forte de bancários de bancos privados, forte de bancários de bancos públicos. Um acordo
inédito, foi o maior aumento que a gente conquistou nos pisos nos últimos anos e desde que o piso foi instituído, né? É um acordo histórico porque nós conseguimos fechar o acordo com a cláusula inédita de combate ao assédio moral. E isso aí é conquista da greve, da unidade, da luta dos trabalhadores. Queria parabenizar a todos os bancários e bancárias pela participação nessa campanha, dizer que nós vamos continuar a luta para resolver as questões que temos pendentes em cada banco, porque tem várias questões pendentes, mas é a nossa participação, nossa unidade, a nossa consciência de classe que vai fazer a gente avançar. Então, obrigado pela participação de vocês, agradecer aí a audição. Boa noite, um abraço, até o próximo programa Momento Bancário em Debate.